Um bom dia a todos, né? Que vamos amanhecermos este dia tão maravilhoso, né? Na presença de Deus, buscando, né? Ouvir um pouquinho mais de sua palavra, meditar nos seus ensinamentos. E hoje eu trago como um tema o propósito de Deus na vida, na terra de transição, né? Já pensou um dia a terra da transição? Sabe onde fica? Então, muitas vezes, né, nós todos passamos por essa terra de transição em algum momento da nossa vida. E a expressão por enquanto, né, quando é que a gente usa essa expressão? Por enquanto, estou morando na casa dos meus pais. Por enquanto, eu estou morando nesta cidade. Por enquanto, estou nesse trabalho, né, fazendo esse serviço. Então, por enquanto, dá uma ideia de que é temporário. Não é ali necessariamente que eu desejo estar, né? Eu estou passando por esse momento para alcançar ou então caminhando para algum objetivo. E nós não podemos deixar de pensar, né, nessa trajetória, nesse processo, nessa terra de transição e não lembrarmos do período em que o povo de Israel também passou por uma terra da transição, né, em que eles saíram do Egito rumo a Canaã, né, a terra prometida que Deus prometeu para o seu povo morar. E eles passaram essa trajetória. E nesse momento, né, quando eles estavam passando por esse período da terra da transição na vida deles, esses momentos são de grandes aprendizados na nossa vida, né? E não foi diferente na vida deles, né? Não é um momento fácil estar na terra da transição, no momento em que não é simples nem é fácil, mas é necessário entendermos o porquê estamos passando por esse momento e quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Também nesse momento temos lições para aprender, né? Então, nesse momento que estamos passando, nesse período, nós podemos também nos pensar, né? Buscar quais são os propósitos de Deus para nós, quais são os desejos que Deus tem para nos ensinar, né? E o que nós devemos aprender enquanto estamos nesse momento de transição. Então, eu gostaria de que quem tiver sua Bíblia com você, abrisse no livro de Números, no capítulo 11, no versículo de 1 a 5, que diz: Queixou-se o povo de sua sorte ao ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremamente o arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou pelo lugar de Tabera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar, também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando dos peixes que no Egito comiam de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. E então a gente percebe que o povo começou a reclamar, né? Reclamar da comida, lembrando das coisas que tinham no Egito, né? Lembrando da comida que eles comiam lá, da carne, do peixe, né? E outras coisas mais. E no momento também que nós passamos nesse período da transição em nossa vida, nesse momento em que estamos, né? Não naquele momento que nós gostaríamos de estar, mas estamos passando por esse momento, não é um momento fácil que muitas vezes nos leva a reclamarmos. Assim como o povo de Israel reclamou, né, do maná tão gracioso que Deus enviava para eles, nutrindo todos os dias, eles começaram a lembrar do passado. E muitas vezes a gente vê também, nos apegamos a lembrar do passado, né? Ficamos presos ao passado. Ah, por que que eu não fiz essa escolha? Por que que eu tive que decidir por isso? Né? E ficamos remoendo aquelas escolhas que fizemos no passado, e ficamos ali pensando no que nós deveríamos ter feito ou decidido, o que seria diferente se eu tivesse feito isso ou aquilo, né? E muitas vezes nós não nos preocupamos em viver o presente, em que Deus está mostrando muitas coisas para nós hoje, derramando às vezes as bênçãos para nós abençoarmos outros, e nós não enxergamos isso porque estamos vivenciando o passado, olhando para o que era antes, né? Para o que aconteceu, para o período que nós vivenciamos, e esquecemos de usufruir, de viver
o presente, né? De buscar o que Deus quer para mim neste momento. O que Deus quer, qual o propósito que eu posso servir na causa de Deus. E muitas vezes nós não negligenciamos o presente por estarmos presos ao passado, por reclamarmos muitas vezes, né, das decisões que tomamos ou deixamos de fazer. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de sermos bênçãos na vida das outras e mudarmos a nossa vida, né, de sermos pessoas melhores, porque nós não olhamos para o presente. Nós não procuramos aprender com as situações em que nós estamos vivendo, ouvir a voz de Deus, os ensinamentos que Ele tem a nos dar, né? E isso, o povo de Deus também passou por esse momento, em que literalmente nós criticamos, né, as ações que ocorrem em nossa vida. Às vezes a gente não quer isso ou aquilo, reclamamos muito, se queixamos, criticamos muitas vezes, mas eles, voltando ao povo de Israel, a gente vê, né, que eles tinham a presença de Deus com eles. A gente percebe que eles estavam contemplando as maravilhas que Deus operava, o abrir do Mar Vermelho na vida deles. E nós também murmuramos muitas vezes, né? E não percebemos que o cuidado que Deus teve conosco, porque quando olhamos também para o passado, a gente vê também as coisas maravilhosas e grandiosas que Deus faz, e a gente também percebe como que eu passei por isso, né? Como eu venci essas lutas, e Deus estava comigo. Em todos os momentos, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Então é muito importante sabermos também buscar a presença de Deus diariamente, confiar com fé, né? E confiança para olharmos o que Deus quer sobre nós. Quais os propósitos que Deus quer para que nós tenhamos no presente, agora, neste momento. O que eu posso fazer para melhorar e buscar, né, me aprimorar para ser o instrumento nas mãos de Deus. E muitas vezes a gente volta ao passado reclamando, né, das coisas que a gente tinha, das coisas que a gente deixou de ter, e muitas vezes nos assemelhamos ao povo de Deus. Ellen White, ela falou em certa meditação, né, matinal, em 1999, ela disse o seguinte: quando o Espírito Santo vem à alma, não há desejo de queixas e murmurações, por não termos tudo o que desejamos. Antes daremos graças a Deus de pleno coração pelas bênçãos que usufruímos. A grande necessidade de mais gratidão em nossos obreiros hoje em dia, e enquanto não estiverem esse espírito, não estarão preparados para o reino dos céus. Há uma poderosa obra a ser efetuada em cada um de nós. Compreendemos muito pouco o que Deus deseja realizar por nosso intermédio. Devemos procurar compreender a amplitude de seus planos e tirar proveito de todas as lições que ele tem procurado nos ensinar, né? Como aqui a gente vê, né, que o espírito de murmuração, de queixas, não é um espírito do Senhor, né? Aquele que tem o Espírito Santo, e não deve haver em nós o desejo de reclamar, de murmurar, de criticar. Isso jamais deve passar numa pessoa que tem a presença do Espírito Santo, né? E quando nós damos graças a Deus de pleno coração, pelas bênçãos derramadas em nossa vida. Então, quando nós queremos a presença de Deus, quando nós temos o Espírito Santo, ao invés de nós buscarmos reclamar, buscarmos queixar por isso ou aquilo, nós devemos louvar a Deus por aquilo que nós temos, né? Pelas bênçãos que Deus derrama em nossa vida diariamente. Muitas vezes a luta, a vida, a jornada que nós temos neste mundo não é fácil, não é simples de caminhar essa trajetória, mas nós devemos agradecer pelo que nós temos, né, com esse espírito de gratidão, porque assim nós estamos nos preparando o nosso caráter, a nossa vida, e também testemunhamos para muitas pessoas. E assim nós estamos nos preparando para herdar a terra, né, para usufruirmos das bênçãos que Deus tem preparado para nós. E aqui também fala, né, que compreendemos muito pouco o que Deus deseja realizar por nosso intermédio. Então, se nós pararmos para perceber o quão grandiosos podemos ser nas mãos de Deus, né? Podemos ser usados para a obra de Deus e pararmos e buscar, né? Buscar meios ou ouvir o que Deus tem para nos dar e fazer através de nós, nós podemos ser muito uma bênção poderosa, né? Na mão de Deus. Então, nós precisamos compreender que Deus deseja realizar coisas grandiosas através de você, né? Através de mim, de você. Deus quer usar
a sua inteligência, o seu conhecimento, as suas mãos, né? O que você pode ser nas mãos de Deus é coisa grandiosa, né? Deus pode operar através de você, né? Às vezes a gente se coloca tão assim, incapaz, né? Não, eu não consigo fazer nada, quem sou eu? E a gente só vai ali, assiste o culto e volta, mas sim, você ouve algum projeto, eu quero me envolver, né? Eu vou lá, procuro e entro. Quando você vê, você já está envolvido e você está fazendo coisas tão boas, né, para o Senhor. Então, Deus, ele tem muito a operar através de nós. Ele tem planos grandiosos na nossa vida, né? E basta a gente também procurar ouvir os seus ensinos, estar aberto, né, para ouvir a sua palavra, ouvir o querer de Deus, a ter esse olhar atento aonde eu vou, buscar, né, me envolver, estar à disposição do serviço do Senhor. E como é gostoso ter um espírito de gratidão, agradecer pelas coisas simples da vida, né? Pelo despertar feliz, pela família que você tem, a olhar para as pessoas que estão em volta, você agradecer. Ao invés de você já acordar pensando nisso, fazer aquilo, você agradecer ao Senhor, né? Porque eu tenho meu esposo comigo, meus filhos estão aqui, estão bem, com saúde. O que eu posso ser usada por Deus, né, para guiar também a minha família aos caminhos do Senhor? Vamos aqui reunir, cantar um louvor, vamos ler um pouco da Bíblia, meditar, fazer uma oração juntos, buscar sempre a presença de Deus, né? Porque quando nós trazemos Jesus para dentro do nosso lar, o nosso lar também é mais feliz, né? E deixamos de receber as bênçãos de Deus por estarmos com o espírito de murmuração, né? Então, quantas vezes Deus quer derramar bênçãos sobre a nossa vida e nós não estamos abertos para receber? Porque nós estamos sempre procurando murmurar e reclamar, né? Devemos ter a certeza que o maná de Deus sempre será melhor que a carne do Egito, né? Então, o maná de Deus sempre será melhor que a carne do Egito. Deus sempre tem bênçãos para nos preparar, sempre tem o melhor para nos oferecer, porque Ele sabe, Ele sonda cada coração de cada um de nós. Ele conhece o desejo que vai dentro de nós. Ele sabe aquilo que nós ansiamos, aquilo que nos faz feliz, né? Deus conhece, mas Deus dá o que nós precisamos, né? E Satanás, ele quer fazer justamente o oposto, ele quer procurar fazer você murmurar, você criticar. Ele coloca vários empecilhos na nossa vida, né? E a gente tem que se preocupar para não cair nessas armadilhas. E como você tem vivido os seus dias, né? E a gente para e percebe como será que eu estou? A correria desse dia a dia, nessas tantas tarefas que nos sobrevêm, como eu estou lidando com as situações? Quais são os propósitos que Deus tem para mim neste momento, né? Senhor, eu quero ser usada por Ti. Quais são os propósitos que o Senhor tem para mim? É um momento muito importante também dependermos de ter esse espírito de agradecimento, de ter um coração agradecido. E um segundo propósito de estarmos nesse período, nessa terra da transição, é que além de nós, né, buscarmos ter esse espírito de agradecimento pelas coisas que nós temos no momento, no presente, é também que nesse período Deus dá a provisão, né, e também dá a disciplina. No momento do povo de Israel, quero que vocês abram agora em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, diz o seguinte: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou o vosso pé a sandália. Né? Como é maravilhoso o cuidado de Deus. Eles caminharam 40 anos no deserto, mas a sandália não desgastou e as suas roupas permaneceram ali. Né? Como Deus é tremendo, como Deus cuida, né? Como Ele provê aquilo que é necessário em todos os momentos da nossa vida. Ele é um Deus de provisão. E nem sempre Deus vai conceder tudo aquilo que desejamos, mas Ele nunca deixará de suprir as nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que precisamos. Ele conhece e sonda nossos corações e cuida de cada detalhe de nossas vidas. Nesse momento, também entendemos que Deus há alguns momentos que tem que disciplinar o seu povo,
né? Então a gente percebe que Deus, ele cuida e ele dá o que nós necessitamos, o que nós precisamos, né? Ele supre, ele não vai realizar todos os nossos desejos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. É como a relação de pais e filhos. Às vezes os filhos pedem algo no café da manhã, ou eu quero comer aquilo, mas a gente sabe que não é o melhor para ele, né? E a gente dá o que eles necessitam. Então Deus também é assim. Ele vai prover aquilo que você realmente necessita e não vai deixar você desamparado e nunca vai lhe faltar, porque Deus está conosco em todos os momentos, né? E Deus também é um Deus de disciplina. Lá no livro de Números, que nós lemos logo no início, no capítulo 11, só voltar aqui, no capítulo 11, agora no versículo 33, diz o seguinte, 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, né? Então Deus também, ele disciplina o seu povo. E estar na disciplina de Deus é um momento de aprendizado, né? E assim como Deus cuida, e guia, se disciplina o seu povo, e disciplinar é também um gesto de amor, né? Como Deus ama o seu povo, ele também disciplina. E a disciplina Deus usa para aqueles que o amam. O nosso Deus é um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Então, em nenhum momento ele quer que a gente se perca. E porque a gente está, às vezes, traçando por um caminho que vai levar à morte, muitas vezes Deus coloca algo para nos acordar, né? Para mostrar que não é por aí que você deve ir. Não é esse o caminho que você deve traçar. Não é essa a escolha que você deve fazer, né? Muitas vezes Deus alerta, Deus mostra, e a gente, por teimosia, vai. Não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Não vai dar certo, né? A gente vai nos próprios méritos nossos, nosso próprio conhecimento, porque nós ansiamos, desejamos muito. E quando vemos, nós caímos, nos machucamos, e a gente vê, poxa, por que que eu fiz isso, né? E a gente se volta para Deus. Então, muitas vezes, Deus tenta e mostrar para nós que esse não é o caminho. E também, no momento em que a gente passa por esse processo, a gente também é transformado, é lapidado pelas mãos do Senhor. No Ellen White, no livro Maior Discurso para Cristo, na página 10, ela escreve: as provações da vida são obreiros de Deus para remover do nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, debastar, aparelhar, lustrar e polir. É maçante a força sob a pedra de polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar o lugar no templo celestial. O mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas para uma coluna de um palácio, né? Então, a gente vê aqui que nesse momento a gente sente que está passando por provas difíceis de serem enfrentadas, mas tenha certeza que o Senhor está polindo esta pedra preciosa que é você, né? Deus, todo esse processo, né, de polimento é para transformar aquela pedra preciosa para que possa herdar e ser morada nas mansões celestiais. Então, para que você possa fazer parte da coluna do palácio celestial, Deus não deseja nada menos, né, do que isso para você, de você estar lá com Ele, nas mansões que Ele está preparando para você. Você deseja estar ali juntamente com Ele. Então, nesse processo que nós estamos vivenciando, se você passa por esse momento de provação, sabemos que não é fácil, não é simples, né? Mas saiba que Deus está ao seu lado. Deus sempre estará envolvendo, né, com o seu amor, com o seu braço de amor e cuidando de cada detalhe da nossa vida. A disciplina, a correção, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não é simples, não é fácil, mas é preciso. É preciso passarmos por isso. E quanto de nós, né, ao olharmos por isso, nós não aprendemos, nós não crescemos, não nos fortalecemos nesse momento, né? Quando passamos por essas provações, nós também aprendemos muitas coisas. E temos a certeza que nesses momentos mais difíceis, né, tenha certeza que nesses momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está segurando a sua mão, né? Está envolvendo você em seus braços de amor. E tenha certeza que Deus está ao seu lado, te conduzindo e te amparando, assim como foi com o povo de Deus. Durante toda a trajetória, né? Deus intervinha com a disciplina e mostrava que não era por aí, não era por esse caminho. E todos se voltavam novamente ao Senhor,
lembrando que o Senhor é o Deus que cuida, é o Senhor que mantém todas as coisas e que é Ele que está nos guiando para as mansões celestiais. Então, esse processo que nós estamos passando não é um processo eterno, né? Lembre-se disso. O processo da transição, né, da terra da transição, não é para sempre. Ele vai passar, né? E Deus, ele tem o poder de transformar também as nossas vidas, porque Ele está nos guiando para as mansões celestiais. E enquanto nós passamos por essa trajetória, né, vivenciamos esse momento, nós precisamos buscar, confiar na presença de Deus, confiar de que Ele está ao nosso lado e que nós seremos capazes de vencer, porque com Deus nós temos a plena certeza que podemos vencer todas as coisas. E o grande desafio é permitirmos que Deus nos guie da melhor maneira. Esse é o maior desafio, é controlar a nós mesmos, né? A depender as nossas escolhas de ser baseadas na vontade de Deus, porque muitas vezes nós falhamos, nós colhemos as consequências dos nossos próprios atos. Então, o maior desafio é permitirmos fazer a vontade de Deus, é nos esforçarmos, né, a buscar a presença de Deus constantemente, a ler a sua palavra, a meditar na sua palavra, a buscar ter o exemplo de Cristo em nossa vida, né, para assim testemunharmos o amor de Deus. E o meu grande desejo é que Deus nos dê a sabedoria para enfrentarmos, né, a terra da transição de forma calma, serena e tranquila, e tendo a certeza que o mesmo Deus que cuidou do povo de Israel é o mesmo Deus que está cuidando de nós hoje, né? Que tenhamos fé para seguirmos na caminhada deste mundo, que não é uma caminhada fácil, como a gente viu, mas é possível de ser seguida, né? Pois temos a plena certeza que o Senhor sempre estará conosco. Tenha certeza que com Deus todas as coisas são possíveis e que você sinta bem perto o amor de Deus te abraçando, te envolvendo, te dando forças para prosseguir até aquele breve dia, né, que ouviremos dos lábios de Jesus. Sejam bem-vindos, né, à nova Canaã, a Canaã celestial, né? E nós possamos nesse local não vivermos mais nesse período de provações, de aflições, mas viveremos num lugar eternamente felizes, né? Onde não haverá dor, nem tristeza, nem morte, porque todas as coisas ficaram para trás. Então esse é o momento, assim como o povo, né, de Deus entrou na Canaã, também pela graça de Deus poderemos entrar na Canaã celestial. Então, que você hoje, irmãos, que você tenha a plena certeza que Deus está por nosso lado e que você se deixe permitir, né, ser usados por Deus para ser guiados por Ele nessa caminhada que nós estamos trilhando neste mundo, né? E que possamos vencer todas as lutas e provações que nos sobrevêm com a certeza que Deus está conosco em cada momento e que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus abençoe o seu domingo, a sua semana, a sua família. É o meu desejo. Agora eu convido a Maria para orar conosco, né? Maria Miranda, para orar conosco. Só um momento, deixa eu desligar meu ar aqui, tá fazendo um pequeno barulho. Ok, à vontade. Querido Jesus,